Oi, gente de casa, estamos chegando aqui com Falando Nisso, começando a semana, eu, você, todo mundo juntinho, a equipe toda do Falando Nisso. Segunda-feira, dia de saúde, dia 18 de fevereiro, Pedro Mariano tomou uma sapecada do seu Santos, hein, Pedro Mariano? Que coisa o Neymar, hein, Pedro Mariano? Bom, a gente tá... Pois é, ficou feia aquela briga lá, não gostei não. Aliás, por falar em briga, o mundo tornou-se muito perigoso, você sabe por quê? Volta e meia a gente fala assim, nossa, quanta violência, quanta coisa acontecendo de ruim no mundo, né? Talvez o mundo tenha se tornado tão perigoso porque os homens, nós, seres humanos, nós aprendemos a dominar a natureza antes da gente dominar a gente mesmo. Antes da gente tomar conta da gente mesmo, da nossa essência, da nossa alma, a gente resolveu dominar a natureza. Talvez seja por isso. E é por isso que nós não devemos também nos contentar em falar só do amor com o próximo. Não adianta você ficar pregando o amor, falando do amor, mas você tem que praticar o amor. Essa é a diferença, essa é a questão, né? Bom, nosso assunto de hoje, você sabe, segunda-feira a gente começa cuidando da sua saúde, dicas de saúde. Você tem alergia de alguma coisa? Por exemplo, tem gente que tem alergia de maquiagem, tem gente que tem alergia de alimento, tem gente que tem alergia de inseto. Como é que a gente pode evitar esse tipo de situação na vida da gente? Será que a gente consegue mesmo? Abel Freitas, você tem alergia ao quê, meu querido? Muito boa tarde. Boa tarde a você que está em casa. Onde eu tenho alergia, meu bem? Eu tenho alergia em tudo, menos na língua, né? Claro. Você já pode mandar suas perguntas através do facebook.com/falando nisso Band e também participar pelo Ligue Band no 9711-1313, opção 1 seguido da opção 1 novamente, ou falar ao vivo aqui com a gente, que é a doutora Érica e toda essa equipe maravilhosa aqui do programa está esperando você no 3922-1387. Acertei o nome da convidada, né, Sol? Acertou, doutora Érica. E a gente prometeu na sexta-feira passada uma Mega Power promoção. Aqui no Falando Nisso, durante o programa a gente vai falar com você sobre, dar umas dicas sobre o que é, mas quem participar hoje já tem prêmio, já tem convite para o Cinemark, é isso, Abel? Exatamente, tem 2 pares de convite para você curtir o Cinemark com promoção exclusiva do Falando Nisso e também um CD do Fábio Júnior, né, meu bem? Porque a gente não é bobo nem nada, né? Então já vai participando para você poder concorrer aqui no próximo programa de hoje. Exatamente, vamos falar sobre alergia. Você tem alergia do quê? Será que tem cura? Não tem cura? A alergia pode matar? Ela está aqui com a gente adora quando ela vem, doutora Érica Imanishi. Doutora Érica, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela participação, viu, Érica? A gente estava falando que a única coisa que não mata é a língua do Abel, né? Apesar de muita gente... Pode até matar, viu, meu bem? Érica, já tem gente na linha, vamos saber quem é? Alô, boa tarde. Boa tarde, Sol. Oi, quem fala com a gente? É Kelly. Tudo bom, Kelly? Tudo. Diga, minha Sol, linda. eu tenho uma filha de 2 anos e ela tem alergia a picada de inseto. Sim. Pernilongo, ele morde ela, aí fica uma secreção, aí fica soltando até aquelas coisinhas assim amarelas, sabe? E fica muito inchado e fica cheio de ferida. O que eu poderia fazer para poder estar resolvendo isso? Ok. Alergia de inseto é muito comum, né? É. Principalmente na criança, né? Então, alguma determinada faixa etária, isso é muito frequente. Com o passar do tempo, isso vai melhorando. A dica principal é evitar que seja picado. Então, colocar tela nas janelas, protetor na tomada, repelente. Porque depois que ele é picado, aí realmente tem que tomar os cuidados necessários. Então, passar um creme local, tomar um antialérgico. Tem alguma vacina, alguma coisa, Érica? Existe também. Geralmente é gotinha, existe... Porque nessa faixa etária até os 5 anos, né, são crianças pequenas, então a gente prefere sublingual, que também ajuda bastante a controlar esses sintomas. Não acaba com a alergia, mas minimiza os sintomas, é isso? Evita que forme aquelas lesões mais intensas, que às vezes dá só na região da picada, mas outras vezes acaba se espalhando pelo corpo todo, né? Então esse é o que a gente chama de estrófilo. Entendi. Então acaba dando lesões à distância, que a pessoa acha, nossa, não é possível que venha um enxame e picou ele. Não, é que não só é responsável por uma série de outras lesões. Então tá aí, viu, mãezona querida? Procura um alergologista, um médico de alergia aí, ou de repente o pediatra pode encaminhar para buscar essa vacina aí para sua filhona, tá bom? Mais uma participação ao vivo, boa tarde. Alô? Boa tarde. Linda, tira todo o volume da sua TV, tá? Tira o volume da sua TV e escuta a gente pelo telefone.
Tá, tirei. Tá bom? Vai ficar mais fácil. Quem fala com a gente? É Luciana, de Jacareí. Tudo bem, Lu? Tudo bom. Então, a minha filha, hoje ela tem 14 anos. Quando ela era pequena, fez um teste de alérgico, ela era alérgica a corante. Sim. Ela ficava com o corpo empipocado, dava uma crise de tosse. E hoje já não tem mais. Então, quer dizer que acabou? Olha, pode acabar a alergia, sim? Pois é, isso assim, na criança, alguns alimentos acabam induzindo a tolerância. Então, depois de um tempo, a criança, entre aspas, deixa de ter aquela reação com aquele alimento, e aí na fase adulta ela não apresenta mais. E pode acontecer o contrário? A gente na fase adulta ter alguma alergia Tem. que na infância a gente não tinha? Sim. Olha só que coisa louca. Abel Freitas, a Belita não tem alergia de nada, nem ao seu veneno. Nem ao próprio veneno dela, meu bem. Olha, a gente já tá cheio de perguntas aqui no Facebook. Uma delas é da Giovana Veronese, que pediu, pelo amor de Deus, pra gente fazer essa pergunta. Ela diz o seguinte. No começo do mês, ela fez um exame de ultrassom na garganta. Depois de 2 dias apareceram bolinhas vermelhas, deu alergia ao gel que eles usam para fazer esse exame. O que ela pode fazer para curar? Ela diz que está horrível, várias bolinhas. No local da aplicação do gel. Exatamente, no local da aplicação do gel. Então, ela tem que procurar realmente um médico para poder avaliar e dar a medicação necessária. Legal. Esse gel. Agora, essa alergia que a gente fala tópica, né? Que é a alergia tópica, não aquela que a gente ingere algum medicamento, alimento, que a gente vai falar sobre isso, ela pode matar? Não estou falando que vai acontecer com você, minha linda. Mas, assim, quando é de pele, geralmente não. Uhum. Ok, então. Contato. Mais uma pergunta. Tem mais perguntas. A Gislaine diz o seguinte: é verdade que com o tempo a criança vai crescendo e cria mais resistência imunológica às alergias? Sim. Vamos lá, já é bem objetiva. Tem a Solange Moreto perguntou o seguinte: é verdade que quem tem gatos adquire mais resistência e fica menos propenso a desenvolver alergias, principalmente aquelas com os pelos? De gato? Não sei. Pois é, tem alguns estudos recentes que acabaram mostrando que quanto mais precoce a pessoa é colocada com uma quantidade grande de pelos, tem uma chance menor de desenvolver alergias na fase adulta. Olha, Então, assim, antigamente era o contrário, achava-se que o gato acabava sensibilizando e produzindo alergia. Hoje, estudos recentes já mostraram o contrário, então é bastante controverso ainda. A alergia não é assunto fácil de lidar, não, Abel Freitas. Tá todo mundo estudando e aprendendo, né, sobre esse desenvolvimento aí das alergias. Mas agora a gente vai dar aquela paradinha para ficar por dentro de todas as notícias do Brasil e do mundo, com as notícias da redação com a morena da Band, Solange Moraes. Muito triste quando a gente começa Notícias da Redação com uma tragédia, né? E foi uma tragédia que aconteceu. Mesmo com o clube fechado e a piscina interditada, o menino de 9 anos morreu afogado na zona norte de São Paulo. A reportagem é de Marcelo Bittencourt. Um clube abandonado, sem iluminação, sem segurança e entregue a marginais. As piscinas estão interditadas, não há manutenção e os toboáguas estão quebrados. Foi neste cenário que o pequeno Renan Silva Furquim perdeu a vida. Passavam das 5h30 da tarde quando o jovem chegou ao clube Vila Maria, acompanhado do padrasto e do irmão. O local já estava fechado, mas como os portões não estavam trancados, eles entraram. As crianças começaram a brincar, mas por causa do calor, a piscina chamou a atenção de Renan. Quando o padrasto percebeu a ausência de Renan, a criança já tinha se afogado. O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado, mas ao chegar aqui ao local, já era tarde demais. Os bombeiros tentaram reanimar o jovem, mas ele morreu após uma parada cardiorrespiratória. Para os moradores da região, a tragédia poderia ter sido evitada. O abandono no local está à mostra, falta iluminação e a manutenção é precária. No momento em que o garotinho pulou a grade, não havia nenhum segurança no local. O clube é administrado pela subprefeitura da Vila Maria, na zona norte da cidade. O diretor do clube não quis comentar o caso. Pois é, não quis comentar o caso e agora? A responsabilidade é de quem? O clube estava fechado, a piscina interditada, mas, no entanto, o portão do clube não estava fechado, não estava lacrado. Alguém tem que pagar por essa morte. E o julgamento de Gil Rugai, lembram? Acusado de matar o pai e a madrasta no ano de 2004, vai ter início hoje, após ter sido adiado por 2 vezes. O principal suspeito do crime responde ao processo, Brasil, né? Em liberdade. E é claro que ele alega ser inocente. Vamos ver a reportagem de Rodrigo Hidalgo.
Um jovem de classe média alta, educado e estudioso. Assim era conhecido o ex-seminarista Gil Rugai. Mas essa imagem mudou na noite de 28 de março de 2004. Luiz Carlos Rugai e a mulher dele, Alessandra Troitino, foram assassinados a tiros na casa onde moravam na zona oeste de São Paulo. As suspeitas caíram sobre o filho mais velho de Luiz Carlos. Na época, a frieza de Gil ao ser informado da morte do pai e da madrasta foi o que mais chamou a atenção. Na quarta-feira fizemos as pazes, meu irmão também estava muito bem com meu pai. Eu estou indo agora para casa da minha avó avisá-lo. No julgamento, o Ministério Público vai retratar o jovem como uma pessoa fria, gananciosa e cruel. Eu diria que Gil Rugai é uma pessoa extremamente perigosa. O motivo seria uma discussão por causa de dinheiro. Gil foi afastado da produtora de vídeos do pai após o sumiço de R$100 mil. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Gil Rugai é um dos responsáveis pela morte de seu pai e de sua madrasta. Uma das provas é o ferimento no pé do acusado, que teria sido provocado pelos chutes dados para arrombar a porta da sala onde uma das vítimas se escondia. Além disso, a pistola calibre 380 usada no crime foi achada na tubulação de esgoto do prédio onde funcionava uma empresa de Gil Rugai. Os advogados de Gil alegam que as provas não são suficientes para colocá-lo na cena do crime. Ele chegou a ser preso 2 vezes entre 2004 e 2008. O Ministério Público se vale de testemunhos que, obviamente, por serem testemunhos, são falhos. Na hora do crime, o Gil estava a aproximadamente 5 quilômetros de distância. Mesmo se for condenado, Gil Rugai não deve ir imediatamente para uma prisão. O mais provável é que depois do veredito, ele saia desta cadeira de volta para a rua. Como se trata de um caso de um réu solto durante o processo, a lei prevê que aguarde todos os recursos de sua defesa em liberdade. Ninguém pode ser dito, declarado culpado, sem que haja mais recursos, sem que haja possibilidade da pessoa recorrer buscando aquilo que ela julga ser a sua inocência. O júri acontece neste fórum na zona oeste de São Paulo. A expectativa é que a sentença seja conhecida em até 5 dias. Com todo respeito ao trabalho dos advogados, é claro que ninguém pode ser julgado culpado antes que se prove o contrário. Mas é muito recurso nesse Brasil e quer valer quanto? Aquele médico, vocês lembram aquele médico de São Paulo que me falhou o nome agora, que tinha uma clínica de fertilização? Fugiu. Por quê? Recurso atrás de recurso, o cara consegue vazar do Brasil. Escreve o que eu tô falando, se não vai acontecer isso nessa história toda, Bel. Escreve só. É babado, meu bem. E olha, a gente vai na volta contar muitas fofocas e, claro, a sua participação. Não sai daí que a gente volta já.